Então, parágrafo 4º do capítulo 9, tá? Sobre o livre-arbítrio. Quarto parágrafo vai tratar sobre o homem regenerado, tá? Então, nós tratamos sobre alguns estágios do homem. Os irmãos lembram? Quais eram os estágios, inicialmente? Qual o primeiro estágio que abordamos? Inocência. Segundo, na queda, né? O pecado, o homem depois da queda. E agora veremos o homem regenerado, tá bom? E por último, o homem no seu estado de glória. Pretendo hoje, se aprover Deus assim, que acabemos hoje o capítulo 9, tá bom? Depois, provinha, né, online, né? Agora é tudo online, tá bom? Então, amados, algumas perguntas para resgatar os princípios. O homem tem livre-arbítrio? Sim. Tem. E para se salvar? Não. Não. Tá? Então, que fique bem claro isso para nós e o que a nossa confissão diz. Tá bom? Agora vamos ver no estado regenerado como é que fica esse livre-arbítrio. Tá? Nossa confissão vai dizer o seguinte: quando Deus converte um pecador e o transporta para o estado de graça, bom, Ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E por sua graça, o habilita livremente a querer fazer aquilo que é espiritualmente bom. Tá? Ainda assim, em razão da sua corrupção remanescente, ele não o faz perfeitamente, nem apenas deseja o que é bom, mas também o que é mal. Então, digamos que a nossa confissão, ela fala que mesmo regenerado, o nosso livre-arbítrio permanece corrompido. Então temos um estado de ambiguidade. Temos um estado tanto para querer o que é bom e agradar ao Senhor, quanto querer o que é mal. Tá bom? E é isso que veremos aqui na decorrência da explicação desse parágrafo. Tá? Então, livres para querer o que é bom. Né? Depois, no estado de graça, o indivíduo ele consegue querer o que é bom. Né? Sai daquela situação de Romanos 3, confere? Que o homem, não há quem busque, não há quem entenda. Né? No estado de graça já existe a condição de entender, a condição de querer buscar ao Senhor. Graças ao estado regenerado, salvo por Deus. Quando Deus converte um pecador, eles não são mais escravos do pecado, mas são transferidos para o estado da graça, onde ele está livre de sua escravidão natural sobre o pecado. Por que escravidão natural, irmãos? Por causa da natureza pecaminosa. Da natureza pecaminosa, que é oriunda da onde? Da queda, do federalismo de Adão. Tá? Adão é o nosso representante. O homem redimido não é mais dominado pelo pecado e governado por ele, como o homem natural é. Tá? E agora, apenas por sua graça, estamos habilitados a realizar a vontade de Deus e fazer o que é espiritualmente bom. Somos habilitados a isso. Agora somos capazes de fazer o que não conseguíamos e não estávamos dispostos a fazer no estado do pecado. Tá? Então, ganhamos aí fomos habilitados, uma habilidade através da regeneração de poder buscar a Deus e usar o nosso livre-arbítrio para agradar, né? Agradar ao Senhor. Mas isso não é pelo nosso poder, tá bom? Mas apenas por sua graça, apenas pelo Espírito, tá bom? Não é nosso poder. Eu costumo dizer, né, irmãos, que a santificação ela é sinérgica, correto? Mas entenda isso, não é um poder inerente do homem. É uma habilidade que ele tem graças ao Espírito, ao estado de graça em que ele está. Se você analisar friamente, tudo depende da graça. Tá? Mas claro que existe o agente homem. E o Espírito vai trabalhar nas vontades, que é o próprio livre-arbítrio. Tá? E aí iremos querer aquilo que agrada ao Senhor. Tá bom? Embora agora estejamos habilitados a fazer o que é espiritualmente bom e agradável à vista de Deus, assim como Adão, tá? Tinha essa capacidade, ainda temos corrupções remanescentes.
Tá? Em nós. Romanos 7 vai falar isso. Gálatas 5 também. Acredito que eu coloquei esses textos. E, portanto, não somos perfeitos. E ainda fazemos o que é mal. O pecado. Aí você encontra, por exemplo, no Sermão do Monte, Cristo nos dizer para sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Mas como? Com essa corrupção remanescente. O que ele está querendo dizer ali, irmãos? Quem dá mais? Nosso padrão tem que... Nosso alvo tem que ser Só perfeição. perfeição. Porque sabemos que no estado de glória seremos perfeitos. Certo? Atingiremos essa perfeição. Então o nosso foco sempre vai ser esse. A perfeição que existe no Pai. Tá? E portanto não somos perfeitos e ainda fazemos o que é mal, ou seja, o pecado. Agora que o pecador é convertido pelo feito de Deus, não por causa da sua própria livre vontade, porque não existe livre-arbítrio para a salvação, tá bom? Ele é capaz, por suas vontades, desejar o que agrada a Deus, pelo Espírito Santo que o habita, tá bom? Então tudo depende da graça. Fazer boas escolhas que agradam a Deus depende exclusivamente da graça, tá? Mas envolve as nossas vontades. Por isso que a santificação, muitos reformadores vai defender que ela tem sim esse envolvimento humano, tá? Mas graças ao Espírito Santo que habita no crente, tá bom? Olha lá, Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tá? Então, veja, saímos de uma condição onde o nosso livre-arbítrio era apenas controlado, era apenas direcionado, inclinado para as trevas, e fomos transportados para um outro estágio, um estágio do reino do Filho, um estágio de graça. Isso aqui que fala em Colossenses 1 é sobre o regenerado, sobre salvos, tá bom? Romanos 6 vai dizer o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é interessante, a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, estar debaixo da lei, como se fosse um tom pejorativo, né, de um estado. Mas entendam por que o apóstolo Paulo utiliza estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei é estar escravo na condição de pecado. Por quê? Porque a lei ela não liberta ninguém desse estado. Ela apenas fere a nossa consciência e nos indica que somos mortos, que estamos mortos. Porém, como diz Paulo em Gálatas, é o nosso tutor que nos leva até Cristo. Mas estar debaixo da lei não é saudável e não salva ninguém. Porque existe pecado onde não existe a lei? Impossível. Como é que eu sei que cruzar o sinal vermelho é proibido? Porque existe uma lei quanto a isso. Então a lei, ela dá vida ao pecado. Então estar debaixo da lei não é bom. E sim sermos transportados, como vimos, para a graça. Tá bom? Mas perceba que em Romanos 6, Paulo exorta essa igreja a apresentar o corpo como servos da justiça e não como pecado. Então você consegue ver aqui através da exortação que ele escreve a pessoas que tinham habilidade tanto para pecar, enxergaram isso no texto, quanto para não pecar. Posse não pecar e posse pecarem. Lembra lá de Agostinho? Das condições? Então é isso que está aqui na Bíblia, está diante de nós. Mas isso aqui, ressalto,
apenas para regenerados. Tá bom? Livre-arbítrio. Enxergaram o livre-arbítrio aqui? Mesmo sem ele estar aqui escrito? Claramente. Tá bom? Pode passar? Ezequiel 36. Olha só. A regeneração. Então aspergirei água pura sobre vós. Isso aqui não é Pedro Batismo não, tá? Cuidado, hein? Cuidado, hein? E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei, olha só, um coração novo. O que representa coração na Bíblia? Alma. Alma. Tá? Alma. Vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Enxergou a corrupção total do homem? Tá? E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis, olha só, farei que andeis nos meus estatutos. Para andar nos estatutos de Deus, eu tenho que fazer boas escolhas? Utilizar o meu livre-arbítrio? Não? Sim? Sim. E guardeis os meus juízos, e os observeis. Então veja a mudança, a regeneração no homem. É isso aqui. Tá? Um coração de pedra substituído por um coração de carne. Habilitado para utilizar o livre-arbítrio para agradar a Deus. Tá? Mas depende disso aqui. Sem isso aqui, ó, sem essa transformação é impossível. Você permanece com o coração de pedra, rebelde e contrário ao Senhor. Tá bom? Pode passar? Então somos livres para querer o que é bom e ao mesmo tempo livres para querer o que é mal. Tá? E é aqui que reside a angústia nossa. Pelo menos de alguns, né? Tem gente que gosta de pecar. Né? Tem gente que ama ficar eslamaçado, né? Rolar na lama. E você fala, você está sujo. Não, não estou não. Tá? Então mantenha o coração de pedra. Mantenha. Tá? Mas é isso que sempre acontece? Sempre querer o bom, o bem? Não. Nós servimos alegremente ao nosso Pai todos os dias. Você pecou hoje? Nós nos submetemos facilmente à vontade dele e à sua providência? Facilmente? Não. Pegos entre o céu e a terra, Deus e o demônio, os cristãos continuam a ser um povo em conflito. Nós não desejamos apenas e perfeitamente o que é bom. Não. Por causa da corrupção. Por causa da corrupção. Volta, Vitor. Volta, Vitor. Volta, Vitor. Corrupção remanescente, irmão. Irmão, vocês estão acordados? Estão acompanhando? Estão prestando atenção? Não? Então vamos lá. Tá? Não é isso que acontece. Estamos em conflito. Tá? Nós não desejamos apenas e perfeitamente o que é bom. O diabo ainda sussurra. Você é tentado, nós somos tentados pelo quê? Por Satanás? É Satanás que nos faz pecar? Não. Aí você põe a culpa, Satanás, maldito. Não. Nós somos tentados por quê? Nossa carne. Pelas nossas concupiscências. Tá? Ou seja, você tem uma arma, você ilustra ela, põe munição e tá aqui, Satanás. Pode atirar em mim. É isso que acontece. Quem dá instrumento para ser tentado somos nós mesmos. Então para de culpar Satanás, tá? E culpe a sua escolha, o que está no seu coração, tá bom? Somos tentados pelas nossas vontades. Francamente, como o próprio Paulo admite, às vezes não compreendemos nossas próprias ações. Romanos 7. Não levamos adiante o bem que planejamos fazer. Nós tropeçamos no mal que pretendíamos evitar. Hoje eu não vou pecar. Aí você sai para trabalhar, né? Aí você vou meditar na palavra. Aí acontece logo alguma coisa
né? E pronto, aí você peca. Consegue evitar? Não consegue. O pecado permanece em nós, irmãos. Há uma batalha cristã dentro e fora. Como pecadores salvos, somos livres para fazer o que é bom, mas também somos livres para querer o que é mal. Tá? E é esse o problema e a angústia. Quem me livrará desse corpo da morte? Paulo diz isso. Angústia. E é assim que vive um crente. Tá? Pode passar? Para lá, Romanos 7, versos 19 a 21. Porque não faço para fazer algo. Colocar algo em execução tem que utilizar o livre-arbítrio? Tem que passar pelo campo da razão e estabelecer juízo? Não, isso é bom, isso é ruim. Eu quero isso. Aí você faz, né? Isso é colocar o seu corpo como instrumento, tá? É isso que Paulo está querendo dizer. Apresentai os vossos corpos como instrumento da justiça. Tá? É fazer, colocar em ação. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tá vendo a ambiguidade? Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, olha lá, a lei atuando em Paulo, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Corrupção? Remanescente. Agora sim, vocês estão espertos. Tá? Corrupção remanescente. Gálatas 5. Paulo de novo. Digo, porém, andai em espírito. Fazer. Andar no espírito é tomar decisões conforme o espírito. Tá? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, olha aqui, ó, cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro. Para que não, de novo, façais. Para que você use o seu livre-arbítrio para o mal. Tá? Maldita carne é a nossa. Maldita carne. Para não façais o que quereis. Tá? Gálatas 5, verso 16 e 17. Abre Tiago aí, rapidinho. Capítulo 4. Verso 1. Verso 1 e verso 2. Tiago vai dizer o seguinte, olha só. De onde vêm as guerras e as brigas entre vós? Uma pergunta retórica. Porventura não vem disto? Das concupiscências que guerreiam nos vossos membros. Cobiçais, verso 2, cobiçais e nada tendes. Matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Utilizando o livre-arbítrio aqui, tudo nessa ilustração de Tiago, para quê? Para fazer o mal. Tá aí, ó. Da onde vêm as guerras? Da onde vêm as porfias? As dissensões? Da onde que vem isso? Então, quando você brigar com alguém, que não seja por um motivo santo, em defesa da fé genuína, tirando isso, irmão, da onde que vem a briga? Da carne. Orgulho, ego, maridos e esposas, cadê? As brigas entre os casais, da onde vem a maioria? Do livre-arbítrio para agradar a Deus? Agradar a Deus? Utilizamos para fazer o mal. Tá? Então temos que começar a refletir nessa questão. Pode passar? Olha lá. Olha ela de novo aí. O fato de sermos libertados do domínio do pecado não significa que não pecamos mais. 1 João, capítulo 1, verso 8. Acho que eu coloquei depois ali. Infelizmente pecamos, mas isso é por causa da corrupção remanescente em nós. Paulo diz que ainda há um aspecto em nossa redenção para ser concluída. Tá? Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Significa o que é isso?
está concluído? Não. Mas cuidado para afirmar isso, hein? Cuidado, tá bom? Tem um perigo nisso aí, vocês vão ver. Isso não significa que o Senhor Cristo não forneceu uma expiação perfeita. Isso não significa que Cristo nos ofereceu uma expiação imperfeita, tá? Para os eleitos, proíba esse pensamento. Dizer que Ele ainda está nos santificando não significa que a obra já esteja concluída, tá bom? Mas isso significa que a aplicação de todos os benefícios, presta atenção, isso significa que a aplicação, quem que aplica a redenção em nós? O Espírito Santo. E isso é assim, ó? Não. Tá? Não. Porque a santificação é mediante a palavra. Bom? Aí que entra o homem fazendo boas escolhas. Então, ó, amado, quando você vai lá na sua casa, você, agora eu vou tirar 1 hora de estudo da Bíblia. Isso é utilizar o livre-arbítrio para uma boa coisa, para agradar a Deus. Esse é o meio de santificação. Tá? Então, isso significa que a aplicação de todos os benefícios dessa expiação não são aplicados de uma só vez, e sim gradativos. É o que chamamos de já e ainda não. Entende? Já ouviram esse termo? Pessoal do seminário aí. Já e ainda não. Por quê? Já salvos, já está consumado, já nos comprou, já expiou nossos pecados, porém, a aplicação está sendo progressiva. Tá bom? Depois vem o processo de santificação ao longo da vida. Esse é o processo através do qual o Espírito trabalha sobre nós para nos transformar na imagem de Cristo e destruir o pecado em nós lentamente. Santificação é um processo de altos e baixos ao longo da vida. Não é uma linha constante, indo para cima, tá? É mais ou menos igual o gráfico do Vitor aqui na tesouraria, né? Vai para cima e vai para baixo, tá? Então, é isso que devemos entender. Muita gente tem dúvida nisso, tá? Ah, acho que eu não sou salvo. Por quê? De novo cair nesse pecado. Isso não define a sua situação. Mas também é um alerta muito grande, tá? Por quê? Como você reage diante daquela situação, como o Espírito trabalha, porque o Espírito Santo não é algo neutro em nós. Ele age. Se existe pecado, ele é tão santo quanto Deus. O ódio que o Espírito Santo tem quanto ao pecado é o mesmo de Deus. Então, é certo que você vai ter uma ação, vai ter um sentimento quanto àquilo, tá? Agora, cai no pecado. Amanhã de novo, depois de novo, e vira uma rotina sua e não existe arrependimento, aí você deve começar a questionar algumas coisas, tá? Talvez por falta de entendimento das Escrituras, aí você deve buscar ajuda, tá? Mas pecado foi feito para ser erradicado em nós, por mais que seja um processo. Cristo é muito claro quanto a isso quando ele fala, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se tua mão, arranque-a. Tá bom? O que ele quer dizer com isso? Radicalidade. É para você não negociar com o pecado. Tá bom? E isso, claro, entra nesse processo aí da corrupção remanescente que precisa ser extirpada de nós. Pode passar? 1 João confirma isso. O pecado remanescente. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Corrupção remanescente. Tá? Romanos 8, verso 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme. Por causa do quê? Do pecado. E está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
libertar, né? O último estágio do homem. Então isso aqui é um sentimento, amados, gemer, ansiar, maranata. Quando falamos maranata, ó Jesus, o que significa? Vem logo! Vem me libertar. Por quê? Por causa disso aqui. Porque esse corpo nosso, ele é deprimente. Não é deprimente? Você gosta? É bom viver aqui? É bom para os ímpios. Para um salvo, é angustiante. Tá? Por quê? Por causa dessa ambiguidade. Aí o que deseja um salvo? A volta de Cristo, o quanto antes. Então a morte com o salvo é o quê? Anfitriã. Pega você no colo e te entrega para Cristo. Tá? Por isso que um salvo não tem medo da morte. Porque ele geme. Tá? E não tem prazer nas coisas dessa vida. Tá bom? Pode passar? Chegamos no 5º parágrafo. Tá bom? Acompanha aí na sua Bíblia. Sobre o 4º parágrafo, alguma dúvida? Do homem regenerado? Tranquilo? O termo remanescente significa o que? Remanescente, que ainda encontra lugar em nós. Permanece. Tá? As pessoas dentro da igreja são o quê? Pecadores? Ou são santos? Ou os dois? Não somos santos? Somos santos, sim. Somos santos, porém pecadores. Tá? Pecadores santificados, tá? Remidos, tá bom? Isso é o que significa remanescente, tá bom? Tem algum resquício da queda em nós ainda, tá? E não é pouca não, viu? Não é pouca não, tá? Mais alguma pergunta sobre o estado regenerado do homem, focado no livre arbítrio, certo? 5º parágrafo. O homem em seu estado glorificado. Aqui o suprassumo, né? Que todo cristão deveria almejar. O estado glorificado, o ápice. Tá? Olha só o que diz sobre o livre-arbítrio do estado glorificado. A vontade do homem é feita imutável e perfeitamente livre. Somente para o bem. Apenas no estado de glória. Qual que é a diferença desse estágio para o de Adão, da inocência? É instável. Adão é instável. Mutável, instável. Tá? Adão tinha tanto a possibilidade de fazer o bem para Deus, né, quanto o mal. Porém, ele não tinha nada de remanescente nele, de pecado remanescente. Ele era justo e reto. Porém, a sua vontade, ela poderia correr para cada um dos lados. Não era fixa na justiça. Tá? No estado de glória, digamos que os eleitos de Deus vão estar no estágio superior ao de Adão. Mais aperfeiçoado ainda. Tá? Porque a vontade vai ser fixada na justiça. Somente para o bem. Já pensou isso, irmão? Se acordar, porque teremos um corpo, né? Eu acredito que teremos algumas fraquezas também, né? Não sei, mas fica inferência aí. Mas se pensar acordar, hoje eu não vou pecar, e você não peca. E apenas glorificar a Deus, apenas agradar ao Senhor, isso é o supra-sumo. E passar uma eternidade assim. Isso é o que desejamos. Tá? Então vamos ver aqui o que significa isso. Tá? Livres para fazer somente o bem. Essa é mais uma razão pela qual desejamos o paraíso. Não pecar mais. Tá? Eu não quero ir para o paraíso porque lá eu vou ficar descansando, dormindo. Né? Eu não quero ir para o paraíso porque não vai ter mais fome. Né? Não vou passar mais sede nem dor. Não é por isso. Por causa do estado de pecado. Tá? Porque a nossa vontade é agradar a Deus em tudo. É glorificar o nome de Deus. Tá bom? A alteração graciosa de Deus em nosso caráter resulta numa mudança para o bem em nosso desejo e vontade. Mas por que essa mudança é incompleta nesta vida?
porque é incompleta nesta vida, continuamos a escolher o que está errado em vez do que é certo, como falamos no parágrafo anterior. Contudo, apenas até que nosso Senhor Salvador nos leve para casa, por isso gememos. De fato, a única solução inalterável para esse conflito é a única forma de pôr um fim em nossos desejos errados. É o nosso caráter ser finalmente aperfeiçoado no estado de glória. O ápice da condição humana. Tá? É quando a vontade, ou seja, livre-arbítrio, de homens, mulheres, crianças cristãs, as crianças, né? Estarão lá. Não estarão? Existe criança salva? Claro. As eleitas. Tá? Deixa bem claro. For para sempre tornada perfeita e imutavelmente livre, somente para o bem. É quando atingimos maturidade espiritual e quando, pela graça, atingirmos o padrão de Cristo, a estatura de Cristo, a plenitude. Tá? Pode passar? É o que chamamos da estatura perfeita. Tá? Apenas no estado glorificado. É quando nós também iremos ser perfeitamente santos, sem remanescência de pecado. Tá? Todos nós chegaremos à unidade da fé e do pleno, veja só, pleno conhecimento do Filho de Deus. É possível ter esse pleno conhecimento do Filho de Deus com essa nossa carne? Impossível. Tá? O que Moisés, quando fala, quero ver sua glória, Senhor? Já leram isso em Êxodo? O que Deus fala para ele? Por que será? Porque Deus é muito santo, nós somos pecadores, a santidade de Deus, nosso corpo não pode resistir. Não existe. É impossível. Tá? Até mesmo encontros de homens da Bíblia, Daniel, né? O próprio João, quando encontra anjos, o que acontece com eles? Cai como morto. Entendem por quê? Por causa desse estado de queda nosso. Não aguentamos, irmãos. Mas será diferente no estado de glória. Que o nosso corpo atingirá o ápice e aguentaremos. Estar perto de Deus, estar perto de Cristo. Tá? Chegaremos até mesmo a atingir a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é aquilo que falamos da natureza de Cristo na ressurreição. Não seremos também ressurretos igual Cristo? Não seremos ressuscitados e receberemos um corpo perfeito como o dele? Assim também, irmãos, nós homens. É o momento dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, 23. Parte dessa perfeição é a perfeição da nossa vontade, ou seja, livre-arbítrio. Naturalmente, com relação a isso, há muitas coisas que não entendemos. Tudo o que seremos ainda não foi manifesto a nós. Segundo o apóstolo João, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Ver a Jesus é uma parte daquela mudança final para o bem, pois ele é aquele que é poderoso, não somente para vos guardar de tropeços, mas também para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Judas, verso 24. Tá? Pode passar. Olha lá os textos. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele diz isso aos eleitos, Paulo. Hebreus 12, 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Tá? 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é, olha só o que ele fala na negativa, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Tá? Por quê? Vai ter um momento do ápice. Tá? Mas sabemos que quando ele se manifestar, olha só,
seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Vocês começam a perceber então, por que estudamos a natureza de Cristo anteriormente? Para nos mostrar agora a perfeição do que será o homem, tá? O eleito de Deus. E é isso que aguardamos. Essa aqui é a nossa esperança, irmãos, tá? Sermos aperfeiçoados em Cristo. Tá bom? Pode passar? Então será o livre-arbítrio apenas para o bem. Somente no estado de glória a vontade do homem será perfeitamente e imutavelmente livre para o bem. Por que eu tenho que ter livre-arbítrio no céu, sendo que eu só vou fazer o bem? Essa vocês vão ter que responder. Quer que eu repita a pergunta? Por que eu vou ter que ter livre-arbítrio no céu apenas para fazer o bem? Porque vai mostrar que a nossa vontade foi modificada para isso. Vai mostrar a mudança, o aperfeiçoamento, beleza? Mas é só isso? Era possível tirar esse livre-arbítrio? Precisava dele no céu? Precisa dele? É necessário? Não? Certeza? Seria algo que não é de coração. Seria algo que não é de coração? Por que não poderia tirar? Vocês falaram que não é necessário esse livre-arbítrio no céu, correto? Por que não dá para tirar, irmão? Oi? O que marca o homem na sua estrutura? Deixaremos ser homens no céu? Não. A natureza continua, irmão. Natureza composta de homem. O que nos diferencia de um cachorro, irmão? Então você está querendo dizer para mim que é para você ficar no céu igual um animal, sem qualquer tipo de razão, qualquer tipo de sentimento. Aonde vai vir o deleite eterno? O gozo eterno no céu? As suas vontades, irmãos. É você eternamente tendo vontade de querer Deus. Se tira o livre-arbítrio, deixa de ser homem. Deixa de ser homem, irmãos. Entende? Porque é necessário, então. Nossas vontades não serão como as de Adão, mas ainda melhor, pois Adão era instável em suas vontades. Mas nossas vontades serão estáveis e fixadas apenas na justiça. Da descrição do estado de glória, especialmente em Apocalipse, capítulo 21 e 22, parece não haver possibilidade de pecar. Tá? Isso não é realmente nenhum problema ou obstáculo à nossa liberdade, como alguns imaginam. Mas isso é de fato perfeição, tá bom? E glorificação completa. Finalmente seremos libertados de nossas corrupções remanescentes e seremos como nosso Senhor. E isso que vai ser maravilhoso, tá? Não teremos mais a capacidade de pecar porque nossos desejos serão totalmente puros e justos. No céu teremos a posse não pecar, ou seja, o poder de não pecar, apenas fazer o bem. Não teremos mais a possibilidade de pecar e nossas vontades, livre-arbítrio, serão fixadas para o bem, assim como a do Senhor Jesus e de Deus. Seremos como quem? Cristo. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? A grandiosidade, a sublimidade que é ser como Cristo. Tem que crer, irmão. Se você crer verdadeiramente, você estará lá. Você estará lá. Nós estaremos lá. E isso é maravilhoso. Pode passar? Acho que tem uns textos bíblicos. Olha lá, Apocalipse 21, verso 24 a 27. Veja o estado de perfeição do homem. As nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Presta atenção, sublinhei para você. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Ele está falando sobre o que aqui? A Nova Jerusalém, o local aonde estaremos com Cristo.
Tá? O local onde estaremos com Cristo. Lá não entrará coisa alguma que contamine. Então vai ter remanescência de pecado lá? Não. E cometa abominação e mentira. Por isso que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Tá? Porque lá não vai ter isso. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí não existe predestinação. Aí não existe eleição, né? Somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, um capítulo à frente. E ali nunca mais haverá maldição. Por que Cristo foi tido como maldito no madeiro? Pecado. Pecado é sinônimo do quê? Maldição. Tá? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que mensagem gloriosa. Não precisava nem pregar mais, podia ir embora, né? Pode ir embora. Acabou.